Hugo, eu tava pensando aqui, por que será que a gente passa tanta aflição nas nossas vidas? Não é que a gente passa aflição, é que às vezes acontece que você tem passado por aflições, mas isso só revela a natureza humana que você tem. Deus quer te ofertar hoje uma natureza chamada como natureza divina. Vamos nascer de novo para Cristo? Pessoal, antes de você continuar assistindo o vídeo, dê um toró de água tão grande, tão grande, tão grande, e talvez, Vai né, passar algum ruído aí. algum ruidinho no vídeo. Mas fique tranquilo, não preste atenção em qualquer ruído que você possa ouvir, tá bom? Deus te abençoe. Continue o vídeo. Continue o vídeo. Fala pessoal! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Vale Louvar. É isso Ele se aí. chama Gustavo. Esse aqui é o Vinícius. Pessoal, como vocês viram na chamada, nós vamos falar a respeito das duas naturezas do ser humano. O ser humano, ele nasceu com a natureza humana, né? Nós somos humanos e a nossa natureza humana, ela se manifesta no decorrer da nossa vida. Você sabia que a Bíblia fala a respeito de uma outra natureza que nós podemos possuir? Essa natureza é uma promessa de Deus na sua vida, é a natureza divina. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso e eu quero que você acompanhe conosco nesse vídeo, tá ok? Vinícius, fala pra gente o que é a natureza humana em resumo. O que é a natureza humana? A natureza humana seria a nossa habilidade excepcional em Pecar. pecar. O ser humano tem uma habilidade que nenhum outro animal tem. Exatamente. É fazer. É nos seus olhos, no seu ouvido, na sua fala, em tudo isso a gente peca. Até no nosso tato a gente acaba fazendo Errando. errado, né? Na verdade, o ser humano tem uma habilidade especial de fazer caca, É né? isso mesmo. É isso mesmo. Falou disso. E Deus, ele plenamente nos chamou como pecadores. Você acredita nisso? Deus, ele sabe da sua condição de pecador e plenamente te conhece como tal. Mas sabendo que você plenamente é pecador, ele te oferta uma natureza divina. Cara, não acredito que você está falando que eu posso ter uma natureza divina, uma natureza de Deus. Você experimenta essa natureza. Você não a tem. Você prova essa natureza e depois de provar que você pode ter uma chance de sentir o que é a Tem o presença, gostinho, né? o Tem o gosto gostinho. da presença de Deus na sua vida, você não consegue mais voltar atrás. Vinícius, fala pra gente primeiro de João, no capítulo 4, no verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, você vê que a Bíblia fala no livro de 1 João que Jesus Cristo, ele veio como carne. Jesus Cristo, ele veio como homem e ele passa por todas as aflições que nós podemos conhecer. Dentre elas, a fome, o cansaço, o não saber do dia de amanhã, o desamparo, o desânimo, as aflições. E nós queremos mostrar para você que, mediante tudo isso, mediante todas essas circunstâncias, Jesus se manteve dentro do seu propósito. Como que Jesus se manteve dentro do seu propósito, nascendo como homem e vivendo como Deus? Na verdade, a Bíblia fala que Jesus, ele era plenamente humano no sentido de nascer experimentando as dores do homem. Mas o pecado, a manifestação do pecado não entra em Jesus. Existe uma teoria, que é a teoria do pecado que se transfere a partir do homem. Se a gente for ver em Gênesis, no capítulo de número 3, nós vemos que o homem, ele erra.
o homem, ele desobedece. A Bíblia é bem clara. Deus disse a Adão: não comereis do fruto da árvore do centro do jardim. A Bíblia é clara, diz que Adão recebe a ordem. E depois de Adão receber a ordem, a Bíblia fala que, passado um tempo, a mulher, ela pega do fruto, come e dá para o seu marido. Depois que a mulher come e dá para o seu marido o fruto, a Bíblia fala que ela não veio, o Espírito de Deus não se manifestou. É engraçado, né? Justamente quando ela come, nada acontece, mas quando Adão comeu, aí Jesus veio. Aliás, ali Deus veio, né? E cobrou. E cobrou dele. Por que Deus só veio quando falou com Adão? Por que Deus não veio? Aliás, por que Deus só veio quando Adão comeu e não quando Eva comeu? Por quê? Porque ele tinha falado com quem primeiro? Com Adão. A Bíblia fala bem claro que Deus tinha falado com Adão. Não vai comer do fruto. Não com Eva. Então nós entendemos que o pecado, ele vem pelo homem. É verdade. E Jesus, ele nasceu de homem? Não, Ele nasceu de uma mulher. de uma mulher. Teve participação de homem nisso? Só de Deus. Então ele não tem a natureza do pecado. E sim do Espírito. Ele tem a natureza do espírito. Então, fisicamente, ele era homem. Fisicamente, você vai sentir fome, cansaço, desamparo, aflições. Você não sabe o que está por vir. Você não sabe o dia de amanhã, fisicamente. Só que o pecado é uma consequência do erro do primeiro homem, Adão. E a Bíblia diz que por um homem entra o pecado no mundo. Mas por um homem, o pecado foi vencido e o homem, ele não tem mais o pecado dominando ele. Hoje eu posso experimentar parte da natureza de Deus, que é a natureza divina. A natureza divina está a meu alcance. Eu consigo alcançar um estado que eu chego na natureza divina. Eu consigo. Vinícius, abre lá pra gente Mateus capítulo 4, no verso 2, que fala sobre algumas das aflições que Jesus sentiu. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Fome, uma das aflições da natureza humana. Jesus sendo humano, ele sentiu fome. João 4, 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto do fonte. Era isso quase a hora sexta. Então, e pois cansado do caminho. Marcos, capítulo 13, verso 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus então não sabia dos projetos de Deus. Ele não sabia do amanhã. Lucas 12, 50. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha se cumprir. Então, angústias. E para finalizar, Mateus, capítulo 27, verso 46. E era perto da hora nona. Exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Sabactame. isso. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Então, desamparo. Você pode ver que Jesus, ele é muito bonito falar de um Jesus como um super-homem, né? É muito bonito quando a gente fala do Jesus que ele vem para a proa do barco no momento que os discípulos eles estão quase a pique, né? A Bíblia fala que no meio de uma tempestade muito grande, depois de Jesus ter explicado para os discípulos muitas mensagens, a Bíblia fala que os discípulos estavam quase naufragando e Jesus está dormindo, cansado, aflito. Jesus dorme no meio da tempestade. Os discípulos, eles estão com medo, eles vão até o fundo do barco, lá na proa, chamam Jesus. Jesus,
Olha o que está acontecendo. Nós vamos morrer. O barco vai afundar. A Bíblia fala de um Jesus poderoso, né? Só ergue as mãos. Vento e mar se calem. Um Deus que controla a natureza. Você vê um Deus que vai no túmulo. Depois de 4 dias, Lázaro vem para fora. Um Deus que ressuscita mortos. Você vê um Jesus que gospe no chão, pega ali uma bola, passa nos olhos de um homem cego e fala: vai se lavar no tanque de Siloé. A Bíblia fala que quando ele lava os olhos dele voltam a enxergar. E se você for ver o estudo desse tema, é como se Jesus tivesse feito o globo ocular daquele homem colocado ali, e aquele homem ele volta a ter olhos. Um Jesus sobre-humano, um Deus tão poderoso andando na terra, uma pessoa divinal, experimentou dores, aflições, sentimentos de angústia, desamparo. O próprio Deus rejeitou ele na cruz, quando nós lemos aqui em Mateus 27, capítulo 46. Jesus falou: por que me desamparaste? No momento da angústia de Jesus, Deus o rejeitou, Deus o desamparou. Quantas vezes o ser humano sofre porque pensa que foi desamparado? O Vinícius ele tem um testemunho muito forte, né? Da vida da sogra do Vinícius, uma conversão muito poderosa, né, Vinícius? Quantas aflições a sua sogra passou em Sameire? Meu Deus, muitas. Uma atrás da outra. Foi uma chuva de enxurrada, né? De aflições. Sim. Conta um pouquinho pro pessoal aí, só pro pessoal entender a conversão da sua sogra. Sim, primeiramente ela teve um diagnóstico de um câncer de mama, aí logo depois ela começou o tratamento. No meio do tratamento, meu sogro começou a passar mal, teve problema com aneurisma, né? Veio a falecer e depois voltou o câncer nela de novo. Ela não queria mais cuidar de nada, mas com muita insistência, com muito jejum, muita oração da nossa parte e também da dela, né? Ela conseguiu vencer e hoje em dia, para a glória de Deus, né? Estamos aí de pé. É isso aí. Então, quantas aflições o ser humano tem que passar? Quantas provas o ser humano ele tem que enfrentar? Quantas situações que Deus nos permite, né? Você vê uma pessoa que tinha acabado de chegar na igreja. A igreja é um lugar que eu vou ser abençoado. A igreja é um lugar que eu vou ter a chave da casa, a chave do carro. Que isso? Já chega levando logo paulada já. Já chegou na fé levando paulada. E o que Jesus disse para ela? Tenha calma. Tenha calma. Mas é aquela coisa, a ferida, né, fica o buraco, porém depois ela cicatriza. E essa cicatriz é uma marca para que você se lembre do que passou. E quando você se lembra do que passou, você agradece. Na verdade, assim, todas as aflições que você passar, todas as dificuldades que você viver nessa vida, tudo, Jesus, você pode ter certeza, Jesus, ele já sentiu o que você sentiu. Jesus, ele já sabe o que você tem para passar. Ele conhece o seu caminho. Ele sabe as suas angústias, ele sabe as suas depressões, ele sabe a dor de perder um filho, ele conhece a dor de perder uma mãe, ele conhece a dor de perder um pai, ele conhece a dor de um pai que não tem como colocar o prato de comida na mesa. Ele passou fome, ele sabe da angústia de perder um ente querido, ele conhece a aflição de quem não tem o que comer, ele sabe. E Jesus, por mais que fosse homem, o nível de santidade que ele andava era tão grande, porque ele tinha a natureza divina. E você pode experimentar a natureza divina. Você pode. Se você fizer um voto com Deus, um voto de sincero, um voto de honestidade, Deus pode fazer com que você prove a natureza que só Ele pode te dar. Se você tiver fé no seu coração e falar assim: Senhor, me dá um corpo, uma mente, uma alma transformada. Senhor, me dá o espírito de gratidão. Senhor,
me dá a natureza divina. Senhor, eu quero sentir essa presença que me faz sentir fome, me faz sentir aflição, me faz sentir angústia, mas com a tua presença eu sou cheio do teu Espírito e eu venço todas essas coisas e eu vejo a tua provisão, eu vejo o teu livramento, eu vejo a tua mão poderosa e sei que em tudo isso, por mais que eu tenha cicatrizes, eu tenha sinais, eu tenha marcas do que passou, o Senhor está comigo, a tua vara me consola e tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E quando ele termina, unge a minha cabeça com óleo, só unge a cabeça de óleo de quem se machucou. Aqui é uma ovelha que está sendo relatada. A ovelha só tinha unção com óleo na sua cabeça quando tinha uma ferida. Quando você tem um machucado, quando você tem uma angústia, ele unge a cabeça da ovelha com óleo. E para terminar, ele fala do cálice que transborda. Sabe o que é cálice? Cálice simboliza alegria. Cálice, você só brinda. Você está para brindar. Quando ele termina dizendo o cálice transborda, não é que você não teve nenhum problema para trás. Cálice fala do dia de celebrar. Às vezes é fácil celebrar, no meio de dificuldade? Não é. Mas cálice que transborda é. Embora eu passe por todas essas aflições, eu não tenha a natureza divina a todo momento dentro do meu coração, e eu tenho pecado, eu tenho errado, eu tenho deixado Deus em segundo plano, eu tenho falhado com Cristo, você pode dizer, Senhor, enche meu cálice até que ele transborde. Quando transbordar o cálice é porque a alegria do Espírito Santo, ele transbordou a sua alma, transformou o seu coração num coração novo. Amém? Amém. E é isso aí. Se Deus quiser, vai ter culto de ação de graça na sua casa. Amém. Ô, glória. É isso aí. Assim como teve na nossa casa, né, Vinícius? Com certeza. Assim como teve na nossa família, assim como teve na nossa história, na história da sogra do Vinícius, assim como muitas histórias que nós conhecemos, tem culto de ação de graça para quem busca. Tem culto de ação de graças. O cálice de quem busca transborda. Amém. É isso aí. Não se esqueça, curte, compartilha. Aqui em cima, aqui, ó, tá ali o nosso @ oficial. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Segue lá. É isso aí. Pessoal, não se esqueça, vale louvar. Valeu. E Deus te abençoe sempre.